Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui nós estaremos concluindo o exemplo 8, que foi iniciado há 2 vídeos atrás, onde nós estamos calculando diversas derivadas, com funções trigonométricas, funções logarítmicas, exponenciais, composição dessas funções. Então estamos falando de uma salada aí de derivadas, tá certo? Então, agora nós vamos começar aqui a partir do item K, já atacamos os itens anteriores nos vídeos passados. No primeiro vídeo fizemos do item A até o item E, Aí depois no outro item, no outro vídeo fizemos do item F até o item J, e agora vamos começar aqui do item K, tá certo? Então, vamos ali para o quadro. Então, gente, o item K é a função P de x, Então aqui temos que... Então vamos derivar esta função aqui, a função P de x, que é, na verdade, a derivada de um quociente. Então vai ser dx de seno de x sobre cosseno de x mais 1. Certo? Este quociente aqui a gente pode estar olhando como o quê? Quer dizer, usando a regra do quociente. Então vamos olhar dessa forma aqui, como um a de x sobre um b de x também, onde vamos usar a regrinha. Vai ser a função de baixo, então a derivada desse quociente vai ser o quê? A função de baixo, b, Vou omitir o x aqui, vezes, ou melhor, vou colocar aqui o x, mas vou botar a notação com a linha, vezes a derivada da de baixo, a de x', menos a de cima, a de x, vezes b' sobre a de baixo ao quadrado. b de x, tudo isso ao quadrado. Então vamos usar essa regrinha. Então aqui nós vamos ter o seguinte, a função de baixo é quem? Cosseno de x mais 1 vezes a derivada da de cima. Aí eu não vou derivar nessa etapa, eu vou botar assim, seno de x', menos. Agora a função de cima, seno de x vezes a derivada da de baixo, a derivada de cosseno de x mais 1. Tudo isso sobre... Tudo isso sobre a de baixo ao quadrado, que é cosseno de x mais 1. Tudo isso ao quadrado. Aí agora nós vamos para a etapa das derivadas. Cosseno de x mais 1 vai permanecer, até a gente poder eliminar esse parênteses aqui. A derivada do seno a gente sabe que é o cosseno de x, menos seno de x vezes a derivada da de baixo. Aí nós temos aqui uma soma, então vai ser a derivada do cosseno mais a derivada de 1. A derivada de 1 dá 0. A derivada do cosseno dá menos seno. Então nós temos isso aqui, sobre a função de baixo, Então aqui dá para a gente simplificar. Teoricamente aqui você já teria terminado. Só que está mal escrito e dá para ficar bem mais simples essa expressão. Então vamos desenvolver aqui, fazer o jogo de sinal. Então vamos ter cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x, que é multiplicar cosseno por cosseno e cosseno por 1. Mais, por quê? Menos com menos dá mais, seno ao quadrado de x sobre cosseno de x mais 1. Eu não sei se você vai se lembrar, mas existe uma identidade na trigonometria que é a seguinte: o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x somados dá sempre 1. Então, essa parte aqui de cima vai ficar só cosseno de x mais 1. Então, nós vamos ter aqui, continuando, cosseno de x mais 1 sobre cosseno de x mais 1 ao quadrado. Olha só, dá para cortar um daqui com um daqui. Fica a resposta final, 1 sobre cosseno de x mais 1. Pronto, achamos aqui nossa primeira derivada do vídeo. Certo? Então, eu ressalto que é importante você saber essas regrinhas de trigonometria, fatorações, diferentes dois quadrados. Por quê? Porque muitas vezes você chega aqui, por exemplo, mas a resposta do livro é essa. Você não está errado, só que você acha que está errado.
né? Se é uma prova aberta, não tem problema nenhum. Você chegar aqui, pô, o professor provavelmente vai lhe dar certo. Agora, se é uma prova, né, onde o professor diga, olha, mostre que a derivada da função P é isso aqui. Aí não tem jeito, você vai ter que acabar sabendo, né, essa regrinha aí, tá certo? Essa identidade trigonométrica. Então, vamos dar continuidade aqui com o item L. Então, aqui no item L, né, temos que dx da função q de x, né, que é a função aqui do item L, é o quê? É a dx, né, desta soma, é a derivada, né, 2 elevado a x dx ao quadrado mais tangente de x. Aqui internamente eu posso usar o que? A regra da soma, né? Isso aqui é um termo, isso é outro, separado por uma soma, então vai ser a derivada de 2 elevado a x vezes x ao quadrado mais a derivada da função tangente de x. O que acontece, gente? Quanto à função tangente, não tem problema, porque a derivada dela é secante ao quadrado, né? Nós vimos, né, na tabelinha e também usamos já no vídeo passado, né, num dos vídeos passados. Mas aqui nós temos aqui um produto, né? Então vamos derivar esse produto separadamente. Ó. Então aqui, por exemplo, ó, nós temos o quê? D de 2x. 2 elevado a x vezes x ao quadrado, né? Vai ser o quê? Isso aqui pode ser escrito como o quê? Um produto de duas funções, a de x, b de x. Onde vamos usar a regrinha do produto. Vai ser a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira, né? Então, neste caso, continuando aqui, nós vamos ter 2 elevado a x, a derivada, né, de x ao quadrado, mais x ao quadrado, que é a segunda, vezes a derivada de 2 elevado a x. A derivada de x ao quadrado, 2x. Então, nós temos 2 elevado a x vezes 2x, mais x ao quadrado, vezes. A derivada de 2 elevado a x é quem? É 2 elevado a x ln de 2, ó. Derivada da exponencial, ó. Aí aqui vem uma parte interessante, por isso que eu quis fazer separadamente, que dá para simplificar isso aqui, quer dizer, colocar fatores em evidência. Perceba que aqui eu tenho a variável x, né? Essa aqui 2 elevado a x, aqui eu também tenho uma variável x e aqui eu tenho a variável 2 elevado a x. Então, nesse caso, ó, eu posso colocar x vezes 2 elevado a x em evidência. Então, eu vou dividir esse termo aqui por esse, vai ficar só esse 2 aqui. Mas, vou dividir este termo aqui por este, né? O 2x vai cancelar, o x ao quadrado vai cancelar com o x, vai ficar só um x, né? E aqui fica o ln de 2. Aí a gente, ao invés de botar x ln de 2, a gente pode botar assim, ó, ln de 2 vezes x. Então, esta derivada aqui deu isso. Então, continuando aqui, nós temos que vai ser x vezes 2 elevado a x, 2 mais ln de 2x, né? Aí eu não sei se ali no material, né, quando a gente for repassar, eu escrevi desse jeito, mas normalmente, né, nos livros fica mais simplificado. Mas a derivada o quê? Da tangente. A derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. Tá certo? Então assim nós calculamos mais uma derivadazinha. Certo? Nossa segunda aqui do vídeo. Então, vocês podem copiar, percebam, estou usando todas as regras que nós vimos até então. Eu já usei regra da cadeia, né? Regra do produto, já usei regra do quociente. Então, assim, tudo que a gente aprendeu, a gente está usando nesse exercício aqui. É um exercício muito importante. Tá certo? Então, vamos agora para o item M. Então, no item M nós temos aqui, ó, dx de r de x, né? A derivada de r de x vai ser o quê? A derivada de raiz de seno de x, que eu posso olhar como algo composto, ó, vai ser dx de quem? Aí a gente pode fazer essa derivada aqui embaixo, né? Novamente. Vai ser um dx de... Vamos botar aqui uma interrogaçãozinha, ou um asterisco, né?
Então, ó, quando eu estiver derivando isso aqui, né, uma derivada assim que seja mais complicada, para não fazer ela ali no meio, porque pode ter outros pedaços, a gente traz ela aqui para baixo. Isso aqui é o quê? É a dx de uma função que b de a de x. Né? Onde, né, esse b de x, né, b de a de x, vai ter a derivada pela regra da cadeia. Então vai ser b' de y vezes a' de x. Aí falta identificar as funções, né? Quem são essas funções? Então, observe, ó, eu tenho um seno dentro da raiz. Então, o a de x aqui meu é o seno de x, cuja derivada, né? Então, a' de x vai ser o quê? Cosseno de x. E temos um b de y, que é a função de fora, né? O que eu faço depois que eu calculo o seno. Eu tiro a raiz quadrada. Então, vai ser raiz de y. Então, a derivada, né? O b' aqui, ó, b' de y, vai ser a derivada disso aqui, ó, raiz de y', né? Vamos escrever aqui que eu preciso transformar isso aqui dentro. Então, vai ser o quê? Y elevado a meio, né? Estou só transformando, agora eu vou derivar. Então, isso aqui desce o meio para cá, fica y a meio menos 1. Meio menos 1, né? 0,5 menos 1 dá menos 0,5, né? Então, menos meio. Então, vai dar 1 sobre 2, y elevado a menos 1 sobre 2. Que aí você pode passar ele para baixo, ficando assim, 1 sobre 2y elevado a meio, que é 1 sobre 2 raiz de y. Só que o y é só auxiliar, né? Eu volto ele ao normal, ó, que é o seno de x. Então vai ficar 1 sobre 2 raiz de seno de x. É uma derivadazinha assim, né? Que tem um certo trabalho, não é difícil, tá certo? Mas dá um trabalhinho. Então nós temos o quê? Derivada dessa parte. Então, aqui eu vou estar usando, né, essa fórmula aqui, ó. Então vai ser quem? Né? Eu vou copiar aqui em cima, b' de y vezes a' de x. Aí vamos só substituir, ó. Quem é o b' que nós achamos? 1 sobre 2 raiz de seno de x. Vezes a derivada da interna. O a' de x é quem? A derivada é o quê? Cosseno, ó. Aí você pode colocar o cosseno aqui sobre, né? Você pode fazer assim, ó, cosseno de x sobre 2 raiz de seno de x. Tá certo? Então, normalmente você vai achar assim nos livros ou alguma coisa parecida com isso, ou escrita diferente, por exemplo, multiplica em cima e embaixo por raiz de seno de x, jogando a raiz para cima, e aí vai ficar cosseno sobre seno, que é, se eu não me engano, vai dar cotangente, né? Vai ficar raiz de seno vezes cotangente, né? Sobre 2. Pode ter outras formas, né? Então, aí, quanto mais trigonometria você souber, melhor, né? Vai ser para você chegar numa resposta de um livro, por exemplo. Certo? Então, resolvemos o item N. Agora vamos para o item N. Tá certo? No item N nós temos uma coisa interessante, um quociente e uma regra da cadeia, ó, porque aqui não está elevado a x, está elevado a 2x. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Certo? Vamos para o item N. Então, aqui no item N nós temos o seguinte, ó. A função S, né? Então, dx de S de x vai ser quem? Vai ser dx de 1 menos cosseno de x sobre E elevado a 2x. Aí aqui nós vamos usar novamente a regra do quociente. Então, nós temos, né, uma derivada, né, dx de A sobre B, né, A de x sobre B de x. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser B de x vezes A' de x menos A de x vezes B' de x sobre B de x ao quadrado. Tá certo? Aí, nesse caso, né, claramente, o B de x é esta função aqui, o E elevado a 2x, e o A de x é 1 menos cosseno de x. Então, vamos fazer aqui no cantinho, ó, botar um asterisco aqui, ó. Então, temos o quê? Ó? A de x igual a 1 menos cosseno de x. Ah, professor, eu queria fazer logo direto. Eu estou vendo que aqui a derivada é zero, a derivada de cosseno é menos 5 menos dá mais. Bota logo seno de x ali.
né, quando for derivar? Pode, tem problema nenhum, né? Mas vamos fazer aqui, ó. Então a linha de x é quem? 0 menos seno de x, que vai dar seno de x. E o b de x é a função de baixo, é elevado a 2x. Aí aqui a gente teria uma regrinha da interna, né? Uma regra da cadeia, né? Que a gente pode fazer rápido, né? Isso aqui eu tenho a função de fora, vai ser um e elevado a y derivada vezes o quê? A derivada da interna, 2x. Aí você identifica direitinho, né? Essa aqui vai ser a função b de x, né? Só que eu já estou usando a letra b, então você pode usar outra letra. E aqui seria a função a de x, né? Aí você usa outra letra também, que é a interna, tá certo? Então você teria a derivada da função externa, que é a função e, e a derivada da função interna, multiplicadas. Então, a derivada de e elevado a y é e elevado a y mesmo. A derivada de 2x é 2. Então você tem 2e elevado a y. Só que eu, ao invés de escrever e elevado a y, eu vou escrever o quê? 2x. Tá certo? Aqui em cima. Beleza? Então a derivada da de baixo é 2e elevado a 2x. Tá certo? Então aqui a gente pode continuar. Ó. Vai ficar a b de x, que é a função de cima, 1 menos cosseno de x, né, vezes a derivada da de baixo, ó, 2e elevado a 2x, menos a função de cima. Não, desculpe, tem um errinho, é a função de baixo. Eu, ó, já ia vacilando tudo. Ó. B de x é a função de baixo. Então, e elevado a 2x vezes. Agora é a derivada da de cima, que é o seno. Ó, ó errando a fórmula. Agora, menos a função de cima, agora sim. 1 menos cosseno de x vezes a derivada da de baixo. A derivada de baixo é essa aqui, ó. 2e elevado a 2x. 2e elevado a 2x. Tudo isso sobre e elevado a 2x ao quadrado. Aí aqui dá para pôr em evidência, gente. Como assim? O e elevado a 2x aqui, ó. Então eu posso assim, ó. E elevado a 2x vezes. Vai ficar seno de x. E aqui vai ficar menos 2, né? Que é esse 2 que fica aqui. 1 menos cosseno de x. Foi um pouquinho apertado aqui, mas eu acho que dá. Tudo isso sobre e elevado a 2x ao quadrado. Então eu posso cancelar esse cara com esse, ó, ficando só e elevado a 2x aqui e sumindo esse daqui de cima. Então a resposta final fica essa aqui, ó. Seno de x menos 2 vezes 1 menos cosseno de x. Tudo isso sobre e elevado a 2x. Tá certo? Então, temos terminado aqui mais uma derivadazinha. Beleza? Então, assim, perceba que aqui nós usamos o quê? Regra do quociente e regra da cadeia numa mesma derivada. Tá certo? Então, uma questãozinha bem interessante. E aqui nós vamos ter uma outra, né, que eu considero assim, uma bem legal, que você vai usar a regra da cadeia dentro da regra da cadeia. Né? Ou seja, nós temos não uma composta dupla, né, que é esse caso aqui, e elevado a 2x, eu tenho aqui a função 2x e a função e. Né? Eu vou ter 3 funções. Então vamos estar atacando este último item aqui. Ele é bem interessante. Né? Observe que aqui eu tenho a função seno, a função exponencial poderia estar elevada a x, a função seno poderia ser só de x, e aí interno exponencial eu tenho essa aqui. Então eu tenho 3 funções diferentes. Então vamos aqui atacar esse problema. Nesses casos, gente, você vai sempre derivando a externa, multiplicando pela derivada da interna, multiplicando pela da interna, e assim segue. Certo? Então nós temos aqui o seguinte, ó, na letra A. Temos que nós queremos derivar aqui a função t de x, que é seno de e elevado a x ao quadrado mais 1. Observe que aqui eu tenho quantas funções, ó, gente? Eu tenho a função seno, a função exponencial e o polinômio aqui. Né? Se fosse x aqui, eu pararia onde tem o argumento x. Então aqui eu tenho uma c de b de a de x. Aí vamos identificar corretamente com, né, c de z, vou usar agora uma letra aqui, certo? Você vai entender por que eu vou usar z. Porque z aqui é uma interna, vai ser o seno. Né? Ou vai ser a exponencial. Né? Então, c de z vai ser o quê? Seno de z. Então, tudo que está dentro da seno, eu chamo de z. Isso aqui tudo. A b de y
vai ser o quê? Vai ser e elevado a y. Tá certo? E a de x vai ser quem? Vai ser a função mais interna, x ao quadrado mais 1. Então, esta derivada aqui, ó. Então, né, só circular aqui, beleza? Então, isso aqui, ó, quer dizer, faltou o dx aqui, me desculpe, né? Igual a dx disso aqui tudo. Deixa eu só copiar aqui. Né? Faltou o dx. Então, dx de C, de B, de A, de X. Aí pode parecer que a princípio dá uma travada assim, é normal, mas não é problema isso. Então, o que acontece? Quando eu derivo esta parte aqui, eu teria assim, ó, um C de Z vezes um B. Quer dizer, um C' de Z vezes um B' de Y vezes um A' de X. Então, eu vou derivando as funções mais externas, depois eu vou entrando, né, com as funções mais internas e assim vou seguindo até eu terminar na função que tem argumento x, que é essa última aqui, o polinômio. Certo? Que não é mais uma função composta de ninguém. Certo? Então, nós temos aqui o seguinte, ó, o que é C de Z? A derivada de C de Z é quem? A derivada de seno de Z, que é o cosseno de Z, vezes. Derivada de B de Y é elevado a Y mesmo, né? A derivada da exponencial é ela própria. E a derivada de A', quer dizer, a derivada de A de x, que é a linha de x, é quem? 2x, que é a derivada de x ao quadrado mais 1. Só que agora, gente, eu tenho que me lembrar que z e y são variáveis auxiliares. Z é quem? Z é tudo que está dentro do seno aqui, é essa parte toda, ó. Então eu vou ter seno, quer dizer, cosseno, né? De z. Quem é z? É elevado a x ao quadrado mais 1 vezes, né? E elevado a y. Y é quem? Tudo que está dentro do E, ó. E elevado a x ao quadrado mais 1 vezes o quê? 2x. Aí é comum a gente trazer isso para cá para frente para não parecer que está multiplicando, que essa parte aqui está multiplicando o argumento cosseno. Na verdade, ele está multiplicando a saída inteira dessa função. Então, nós vamos ter assim, ó, 2x é elevado a x ao quadrado mais 1 cosseno de e elevado a x ao quadrado mais 1. Mas ressalto, né? Isso aqui é resposta também, mas aí você tem que tomar cuidado. Certo? Então, calculamos nossa última derivada. Tá certo? Presta muita atenção nisso aqui, gente, porque se você tivesse 4 funções, aí você arrumaria um W, né? Você teria uma função aplicada a W, uma função aplicada a Z, uma função aplicada a Y, até uma função aplicada a X. Aí seria derivando cada uma, depois era só fazer o produto dessas derivadas e voltar com as letras. Pô, Z é quem? Né? W é quem? É todo mundo que está dentro da função C aqui no caso, do centro. Seria aí. Depois e aí você viria, né, colocando uma dentro da outra. Tá certo? Dessa forma aqui. Beleza? Final. Então, vamos ali para o material, né? Para a gente repassar rapidinho, beleza? Que às vezes no material tem alguma coisa escrita um pouco diferente, né? Então a gente repassa, né? Feito de outra forma. Então aqui nós começamos aqui no item K, né? Então, ó, no item K nós temos, né, a função seno de x sobre cosseno de x mais 1. Então eu tenho aqui a de x igual a seno de x, né? A derivada vai dar cosseno de x e b de x igual a cosseno de x mais 1, onde a derivada dá menos seno. Então podemos usar o que? A regra do quociente. Tá, ela aqui. Tá certo? Aí foi o que eu fiz, né? Eu saí jogando, ó, simplifiquei, ó, cheguei em 1 mais cosseno de x mais 1. Tá certo? Basicamente o que eu fiz ali no quadro. Tá certo? Só substituição mesmo. A identidade aqui, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vale 1. Então tinha o cosseno aqui, que não mexeu nele, mais esse 1 aqui, dessa soma do cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, pronto. Aí a gente corta esse com esse, chega nessa simplificação aqui. Esta outra aqui nós começamos usando, né, a regra da soma, né, separando em duas derivadas. Aí depois usamos o que? A regra do produto aqui, ó. Então eu nem citei ali aqui a regra do produto, já fui usando direto, né? Vai ser o quê? A primeira, né, vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira, mais aqui a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado. Pronto, aí calculei a derivada, deu 2x, calculei essa outra derivada aqui, deu 2x ln de 2, e aí eu só dei uma organizadazinha botando 2 elevado a x vezes x, ou no caso lá no quadro botei x vezes 2 elevado a x, não muda muito. 2 mais ln de 2x mais o secante ao quadrado, certo? Nesse caso aqui, né, vamos usar a regra da cadeia, né? Tenho que a função interna aqui vai ser quem? Seno de x, né? Que é a derivada da cosseno.
E a função externa vai ser o quê? Raiz de y. Então, neste caso aqui, ó, a derivada da função r de x, que é esta função aqui, a derivada de raiz de seno de x, é o quê? É a derivada da externa, da raiz de y, vezes a derivada da interna, que é o seno. A derivada da externa, já coloquei aqui, eu não cheguei nem a calcular aqui, gente, porque a gente já calculou a derivada de raiz de x. A gente já sabe que é 1 sobre 2 raiz de x, tá certo? Mas aí ali no quadro eu fiz a continha, beleza? É sempre uma parte complementando a outra, né? Então aí nós temos aqui a derivada da externa, vezes a derivada da interna, aí a gente ajusta, né? O cosseno aqui a gente traz aqui multiplicando 1 aqui no numerador, e o y a gente repassa para o verdadeiro y, que é seno de x. Então, basicamente, mesma coisa que fizemos ali no quadro, tá certo? E no item N nós temos aqui um quociente, onde nós temos uma compostazinha aqui embaixo, tá certo? Então, meu quociente, ele é formado pela função 1 menos cosseno, numerador, cuja derivada é seno, vimos lá, né? Porque a derivada de 1 é 0, a derivada de cosseno é menos seno, com menos, né? Dá seno normal. Derivada de e elevado a 2x é 2e elevado a 2x, regra da cadeia, né? Aqui eu já estou botando bem direto, né? Ali no quadro eu deixo para explicar mais, porque se eu fosse escrever no papel, né? Já falei, né? O Júpiter aqui, ele tem muita simbologia, né? Dá até preguiça da gente destrinchar demais aqui, né? Então, nós temos aqui que a derivada da função s é o quê? Derivada desse quociente aqui. Aí vai ter aquela regrinha, né? Vai ser a função de baixo, ó. Tá vendo? E elevado a 2x vezes a derivada de cima, que é seno de x, a derivada dessa aqui, menos a função, né, de cima, 1 menos cosseno de x, vezes a derivada de baixo, que é 2e elevado a 2x. Tá certo? E aí a gente né, eleva de baixo ao quadrado. Aí aqui eu botei em evidência, eu botei aqui o 4x, nem precisava, viu, gente? Porque é elevado a 2x ao quadrado, né, você pode, né, como você tem um parente, você pode multiplicar 2x por 2. Não precisava fazer isso, né? Foi besteira aqui. Depois eu vou até ver se eu conserto. E aí eu corto esse cara com esse, fica só elevado a 2x embaixo, e aí fica aqui seno de x dessa parte aqui, né? Mas aí aqui eu desenvolvi, né? Nem precisava, né? Menos 2 vezes 1 deu menos 2, menos 2 vezes menos cosseno de x deu 2 cosseno de x. Não precisava fazer isso. Lá no quadro você vê que eu não fiz, né? Eu deixei lá 2 vezes 1 menos cosseno de x. Mas aí é o que eu falo, né? Depende do como está escrito lá no final, tá certo? Se você está estudando, tentando chegar na minha resposta, aí você faz até ali. Se você só quer resolver a derivada, não se preocupe com a escrita, a resposta final. O que importa é que as derivadas sumam, né? Você começa ali com a fórmula, né? Por exemplo, né? Tipo nesse item aqui, ó. Importa que essas linhas aqui sumam, você calcule as derivadas. A simplificação é um segundo momento, beleza? Aqui nós temos, né, uma dupla regra da cadeia, né? Onde nós vamos ter as funções a de x e b de y dado por isso aqui, e temos uma c de z que vai ser seno de z, que é a função mais externa de todas. Então, eu derivar esta função aqui é eu derivar essa composição aqui, ó, c de b de a de x. Aí vai ser c' de z vezes b' de y, porque z tem interna, né? Não é um argumento x puro, é uma função, então a gente deriva a interna dela. Y aqui é uma função que não é o argumento só x, é uma função completa, né? Diferente da identidade. Então a gente deriva ela também, que é o a de x, o a' de x, né? Então aí, né, nós temos aqui a derivada da função c de z, que é a derivada de seno de z, depois a derivada da função b de y, que é a derivada de e elevado a y, e a derivada da a' de x, que é a derivada mais interna de todas, né? Que é onde o processo acaba, né? De ir sempre derivando mais alguém, né? Então, a derivada de seno de z, cosseno de z. A derivada de e elevado a y é elevado a y mesmo. A derivada de x ao quadrado mais 1, 2x. Aí você só repassa tudo. Quem é z? Z é tudo que está dentro do cosseno. Tá aqui, ó. É elevado a x ao quadrado. Quem é elevado a y? Quem é y? Né? X ao quadrado mais 1. Né? O e já estava aqui. Então a gente só substitui o x ao quadrado mais 1. E aqui, né, botamos o 2x, organizamos tudo, né, trazendo, né, esses carinhas para o outro lado do argumento aqui do cosseno de x, né, porque dessa coisa, né, de elevado a x ao quadrado, para não dizer que esses carinhas aqui, ó, estão multiplicando essa parte. Eles não estão multiplicando a saída do cosseno e não o argumento. Já vi muita gente chegar e juntar esses termos aqui dentro. Isso aí está completamente errado. Com isso a gente encerra, né, o exemplo 8. O que eu peço? Né, que você refaça, né, reveja o vídeo, se for o caso,
Faça com todos os detalhes essas derivadas aqui, gente, porque é aqui que nós estamos aplicando, né, a derivada de vários tipos de funções, né, e várias regras, né, regra de produto, regra de quociente, regra de soma, regra da cadeia, né, todas, assim, todas não, né, boa parte daquelas derivadas lá do Teorema 6, né, que deu a tabelinha de derivação. Então, assim, é um exemplo completo, eu diria, no que diz respeito ao cálculo, né, de derivadas. Tá certo? Então é isso aí, espero ter entendido. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.